Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vos convido a abrir a sua Bíblia, sentado como estão, permaneçam, na carta de Paulo à igreja, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 17. Desculpe, do versículo 10 ao versículo de número 20. Quero pedir a ajuda do presbítero Fábio. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o texto que lemos, Paulo, em mais uma das suas cartas, ele sempre se preocupando e dá algumas recomendações, alguns conselhos, algumas orientações, e nós sabemos que para cada uma das cidades que Paulo escrevia, nós percebemos que ele falava, né, com realidades diferentes, de acordo com a necessidade do público, o qual a carta estava sendo dirigida. E o que nós percebemos, irmãos, é que, apesar que todo esse tempo que a Bíblia foi escrita, nós podemos perceber que ela é muito atual também para os últimos dias, o qual nós estamos vivendo. E nós percebemos que nada mais é do que o cuidado de Deus para com a sua igreja em pleno século XXI também, não é? A carta de Paulo aos Efésios. E o que nós queremos nessa noite, irmãos, é estar meditando na palavra de Deus. Acredito eu que o nosso objetivo é que todos possam sair daqui com a sua vida edificada através da ministração da palavra de Deus. Pois aqui viemos para estar ouvindo a sã doutrina, que é a palavra de Deus. E o texto que lemos é Paulo dando algumas recomendações e demonstrando a necessidade para que o povo pudesse estar atento, para que o povo pudesse estar em oração, para que o povo pudesse estar vigiando, não é? E revestido de toda a armadura de Deus. O que nós entendemos é que Paulo sabia do que o povo ali naquela época estava enfrentando. Porém, em pleno século XXI, nós também estamos enfrentando aquilo que os nossos irmãos no passado estavam, né, enfrentando. E nós percebemos que a nossa luta nunca vai ser contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade. Mas Deus nos dá essa armadura, Deus nos dá essa condição, Deus nos dá as armas espirituais para que nós possamos vencer, não é, todos os dados inflamáveis do maligno. Portanto, no versículo de número 18, a Bíblia diz que
Nós precisamos estar orando em todo tempo. Perceba que não há um intervalo para a oração. A oração tem que ser em todo o tempo. E nós aprendemos, irmãos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E todos aqueles que conhecem a palavra, todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, se faz necessário que tome posse dessas armadura que Deus nos concedeu. Todos aqueles que conhecem a Jesus como Salvador, se faz necessário que estejais revestido de toda a armadura de Deus, pois a Bíblia diz para que quando vier os dias maus, nós estejamos firmes. Então, significa dizer, como eu já disse aqui um outro dia, que quem nunca vivenciou um dia mau, vai vivenciar. Pastor, que notícia é essa? É porque quem nunca enfrentou, vai ter que enfrentar. Quem nunca passou por dias maus, vai ter que passar. Porque é nos dias maus que nós conhecemos a soberania de Deus na nossa vida. São nos dias difíceis que nós entendemos quanto Deus ele é poderoso em nossas vidas. É quando nós nos sentimos sozinhos, é que ele mostra, você não está só, eu estou com você. Então é no tempo que você está enfrentando o deserto que Deus disse, não esqueça que eu prometi que estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Porém, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, olha, vocês precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus para que possais resistir. Irmãos, se é para resistir, significa dizer que os dias maus, eles virão como se fosse um rolo compressor, para poder passar por cima, para poder lhe desestimular, lhe entristecer. Mas, se você estiver revestido de toda a armadura, você vai vencer, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Quem nunca enfrentou os dias maus, você precisa entender que a armadura que Deus lhe deu, ela é completa, ela vai lhe proteger da cabeça aos pés. Deus vai lhe guardar, vai lhe proteger, vai te livrar, e como já foi lido aqui na leitura oficial nos Salmos, que foi lido, o laço já quebrou, e nós escapamos. Então, meus irmãos, vamos estar meditando no versículo que lemos, os textos que lemos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau não, para resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Vamos entender um pouco mais, lendo no Evangelho narrado por João, o capítulo de número 16, e o versículo de número 33. João, Evangelho narrado por João, capítulo de número 16, e o versículo de número 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós não podemos em momento nenhum nos apartar das armaduras de Deus. Não dá tempo para a gente treinar. Primeiro eu vou tirar o capacete da salvação. Eu vou ficar tranquilo. Agora eu vou tirar a couraça para poder ficar. Não existe tempo para isso. Por quê? Porque o nosso adversário, irmãos, a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Não é assim? A Bíblia diz que o nosso adversário, o nosso arqui-inimigo, nós sabemos disso, que ele também, ele é insistente. E no dia que ele nos pegar sem uma dos equipamentos que Deus nos confiou, que é para vivermos nesse mundo, para resistirmos às aflições deste mundo, ele pode nos pegar sem vigilância, ele pode nos pegar desarmado, como diz um ditado, de peito aberto, e nos ferir. É por isso que
quem é salvo em Jesus Cristo, irmão, não pode vacilar em nenhum momento. Porque nós já temos uma promessa que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas para que tudo isso aconteça e que você possa resistir no dia mal, você precisa estar revestido de toda a armadura. Então, quando o apóstolo João, ele escrevendo lá no texto, no capítulo 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isso para que me tenha paz. Jesus falando, para que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós falamos dessa palavra aflição, a aflição é um sentimento de agonia, é um sofrimento intenso, é preocupação, é um desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida, direta ou indiretamente. Quem nunca passou por uma aflição, não é? Quem nunca enfrentou uma aflição, e seria hipocrisia da minha parte dizer, não é porque você é crente que você vai estar livre das aflições desta vida. Não, foi o próprio Cristo que disse. Foi o próprio Cristo que falou. Tenho-vos dito isto para que me tenha paz. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Então nós, ainda que estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, as aflições, ela pode aparecer na sua vida. Mas você vai entender que maior é o que está conosco. As aflições que Deus permite nós enfrentarmos, não é para destruir as nossas vidas, é para nós conhecermos ainda mais o poder do Deus o qual nós servimos. As aflições que muitas vezes nos entristece a alma, não é para você desistir do seu propósito, é para você continuar dizendo que em Cristo Jesus eu tenho paz, e a paz que Ele me dá, vai me dar condição para vencer as aflições desta vida. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eu preciso estar revestido, irmãos. Nós precisamos nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem não pensou em desistir, em recuar por causa de uma aflição? É ou não é, irmãos? Quem é que na aflição, quando bate o desespero, você acha que tudo acabou, mas o texto diz, o justo viverá. Então é essa fé, irmãos, que faz parte da armadura de Deus. É o escudo da fé que vai lhe dar condição para você vencer as aflições desta vida e dizer que maior é Deus nas nossas vidas. Ninguém está isento. Não é por conta da sua fidelidade, não é por conta das falhas que você comete. Não, porque Ele já lhe deu as armaduras, sabendo que se você tiver revestido, você vai resistir no dia. Então, o dia mau vai aparecer. O dia mau vai surgir. E agora? Vai jogar tudo para o ar? Vai desistir? Não! Porque o Deus o qual nós servimos, Ele disse, tenha bom ânimo! Ah, irmãos, como é bom você estar dizendo isso para alguém. Mas o próprio Cristo, conhecendo o futuro da igreja, conhecendo a realidade do amanhã, Ele disse, estejam revestidos para poder resistir no dia mau. E quando as aflições aparecerem, tenha bom ânimo. Eu venci. Ninguém, irmãos, ninguém conhece
quando você está vivendo as suas aflições. Porque as aflições, elas não são visíveis, mas é na alma, é o sentimento aflito. E muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o que você está vivendo. Mas o Senhor, Ele tem a paz que você precisa. Ele preenche a sua alma, Ele te dá paz, é Ele que pode lhe dar um sono reparador, é Ele que pode lhe dar força para você prosseguir, porque quando o dia mau aparecer, você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque antes desse dia mau aparecer, o Senhor já me revestiu de toda a armadura do Senhor. As frustrações nos faz parar muitas vezes, deixar de acreditar, porque muitas vezes nós oramos, aí não acontece, oramos e não resolve, oramos e não recebemos, parece que fomos frustrados e que a oração não chegou. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos muito bem que o Deus o qual nós servimos nos ensinou que nenhum dos seus pensamentos serão frustrados. Às vezes não é como você quer, é como Deus quer. Então não foi Ele que lhe frustrou, é Deus lhe dando livramento, dizendo: não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Então acredite, honre, glorifique a Ele. Não é frustração, mas é a vontade de Deus na sua vida. E o que é uma frustração, pastor? É um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Tem gente que se planeja tanto, é ou não é, irmãos? A gente se planeja, se organiza, tudo certinho. E na hora acontece o imprevisto, como a gente chama. Aí você fica murcho, triste, desconsolado. Meu Deus! Frustração. Mas, como nós estamos falando que se faz necessário usar a armadura que Deus lhe ofereceu, porque foi Ele que ofereceu. Ele ofereceu para quem quiser. Ele não obriga ninguém a usar. Lembra da passagem de Davi, quando Saul disse: tome? Ele ofereceu, mas Davi aceitou? Deus ofereceu: toma aqui a armadura, vou lhe dar capacete, vou lhe dar coraça, vou lhe dar cinto, vou lhe proteger. Agora, se você quiser. Porque no versículo de número 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma questão de vigilância, de prudência. Então, irmão, se você ora e as coisas não acontecem como você quer, não dê lugar à frustração, não. Porque na minha e na sua vida o que prevalece é a vontade de Deus. Nós falamos muito, ouvimos muito e às vezes esquecemos. A última palavra quem dá? E por que você se frustra? E por quê? Não é? Mas estava tudo certo, tudo encaminhado, não aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Né? Você não orou, você não entregou a Deus, você não pediu. E tem crente que às vezes: Senhor, faça a sua vontade. Sim, a vontade dele é soberana. Então, às vezes, você fica triste porque, pastor, também é porque o senhor nunca passou por... Irmãos, é tão ruim você programar uma coisa e não dar certo. É ou não é? É muito ruim. Às vezes você programa uma viagem, perdeu o horário do voo. Eita, e agora? Aí eu já disse aqui no outro dia que tem crente assim: diabo pensou que eu não ia viajar. Meu irmão, não dê a vez a ele não, em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu fico impressionado que o povo pega o microfone,
Mas, irmão, o diabo pensou que eu não ia viajar, fez eu perder o voo. Oxi. Meu irmão, foi um livramento, é melhor ver assim. É ou não é? Você vai viver melhor se você entender que Deus é que está no controle de tudo. É por isso que tem crente que fica, irmão, triste, moribundo pelos cantos, frustrado, porque as coisas não é como ele quer, irmão. Deixe com Deus, o melhor, Deus sabe o que é para mim e para você. Se não aconteceu como você está querendo, diga assim, Deus sabe o que está fazendo, Ele tem o melhor para a minha vida. Enquanto o adversário queria tentar lhe entristecer você, disse, não, amigão, não, meu santo, não, minha santa. Deus, Ele é na minha vida. Não aconteceu porque não permitiu o Senhor. Às vezes tem gente que fica até revoltado porque não deu certo. Fique não. Frustração é um sentimento, é uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Aí às vezes a gente quer culpar alguém porque não aconteceu. É ou não é? Mas não, a sua vida está nas mãos de Deus, tá certo? Você está revestido de toda a armadura de Deus, então dê glória a Deus por tudo, agradeça a Ele por tudo. Vamos ver o que diz a Bíblia no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Perceba o sentimento do Senhor aqui. A gente pode dizer, Jesus se sentiu frustrado porque o plano estava dando tudo certo. Mas na hora da angústia ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele entendeu que ali era a vontade de Deus. E no último suspiro ele disse, Senhor, Pai, está consumado. Então ele entendeu, ele demonstrou para nós que ali ele não estava frustrado. Ali ele entendeu que ali era o plano e o projeto de Deus, que ele chegasse até aquele momento, enquanto até mesmo o adversário pensava, e quem sabe, a Bíblia diz que à direita e à esquerda tinha dois malfeitores, um dizia, você se diz que é filho de Deus, então agora desce tudo aí, liberte nós também, tentando trazer a tristeza ao coração de Jesus. Do outro lado, o outro malfeitor diz, ei, você não percebe que nós fizemos todo mal, nós merecemos, mas esse homem que mal fizeste, olhando para Jesus, disse, mestre, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus, no mesmo momento da angústia, ele ainda olhou para aquele moço e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Entenda que a frustração, irmãos, acontece na vida de qualquer ser humano, mas nós podemos entender que não é porque você planejou que não deu certo, é que Deus lhe esqueceu e permitiu que você ficasse frustrado. Não, você vai entender, Deus, se não deu certo, é porque não era a sua vontade. Isso vai lhe ajudar, isso vai fazer você superar. Né? Eu disse aqui um outro dia que porque a pessoa ia sair e tal, e o pneu furou. O pneu furou, irmão. Furou o pneu. Pronto. Não foi só o pneu que furou. Atrasou, você sabe o que estava ali esperando ali na frente. Você não, às vezes quer culpar alguém. Está vendo aí? Vendo o quê, meu irmão? Você está na dependência de Deus. Dê glória a Deus que só foi o pneu que furou. Pega o strap e bota no lugar. Não, eu viajei uma vez que o pneu do carro furou, mas ali, mais ou menos em Teotônio Vilela, um escuro, um breu terrível. Eu e mais dois colegas. Aí disse, meu irmão, eu ouvi dizer que aqui tem tanto ladrão.
Aqui é perigoso demais. Olhei para o colega assim, ele já estava mais nervoso do que eu. Aí disse, rapaz, bora logo trocar esse pneu. Aí um olhou assim, rapaz, por que Deus permitiu um negócio desse no escuro desse, meu irmão? Aí olhou para mim e disse, bora, ora aí, meu irmão. Eu sei, como é? Orar, bora trocar o pneu, não? O negócio tá roxo. Ora aí. Não, meu amigo, trata de trocar o pneu. Hã? Aí, para assustar mais a gente, aí passa um cara de moto bem devagarzinho, 2 caras de moto. Aí também, né, crente, eu disse, está repreendido, meu, passe longe. Não queria saber nem se era uma ajuda, eu digo, está repreendido. Irmão, a gente estava tão nervoso que quando eu fui procurar o macaco do carro, não tinha macaco no carro. Ele disse, amigo, vocês dois vão levantar o carro aí. Mas eles estavam tão nervosos, tão assustados, que quase eles viram o carro, levantaram com tanta força. Que eu disse, não, é só o pneu, meu irmão, não é para virar o carro, não. Aí a gente, não sabe aquele troca de pneu de Fórmula 1? Foi, quando a gente arriou o carro, os 2 caras já vêm voltando. Aí o outro disse, é ladrão, volta, vamos embora, ladrão. Aí o rapaz voltou, aí olhou para nós assim, vocês estão querendo alguma ajuda aqui? Já consertou? Aí eu disse, não, está tudo tranquilo. Meu irmão, as carnes tremiam. Mas pastor, por que é que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, a gente quer questionar, quer ficar irritado, quer perder a paz, porque Deus está dando um livramento. Crente, quando ele sai de casa, ele diz, Senhor, toma a direção, me leve em paz, que faça eu chegar em paz. E se no caminho o pneu furou, lembre-se que você já entregou a Deus. Deus, tome a minha vida, me dá a direção, que eu possa chegar em paz. Se o pneu furou, é Deus dizer, deixa o pneu furar, eu sei o que estou fazendo, eu estou no controle. Você vai chegar, mas deixa eu conduzir as coisas. Então, irmãos, deixa Deus trabalhar. Eu tinha tudo. Olha, que orar, vamos trocar o pneu. Agora é hora de trocar o pneu. Então a gente precisa entender, porque às vezes a gente coloca o adversário na cena, uma vez que a nossa vida está na mão de Deus, como é que ele vai ter vez em tudo? Se acontece qualquer coisa, você atribui ao adversário. Se acontece qualquer atraso, o adversário. Se o pneu fura, o adversário. Você está nas mãos de quem? Quem é que tem o controle da sua vida? Quem é que está na direção? E de quem é a armadura que você está revestido? Não é de Deus? Então esteja firme quando vier o dia mal. A decepção é um sentimento de desgosto, de mágoa ou de desalento. A decepção é uma sensação de tristeza, é uma circunstância emocional de melancolia, a ausência da alegria. É um desapontamento que, causado por uma circunstância imprevista, caracteriza o mal. Uma decepção, irmãos, é um sentimento de desgosto. É ou não é? Vamos ver o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 72. Marcos 14, 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. A decepção ali, o sentimento de desgosto, é porque ele lembrou que teria decepcionado o mestre. Mas, por que aconteceu isso com Pedro? Para a gente entender que enquanto filho de Deus, enquanto estivermos nessa terra, se nós não vigiarmos, nós estamos fadados sim a negar a Jesus por simples coisas. Às vezes a gente está correndo o risco de negar a Jesus por coisa tão insignificante.
E se nós não estivermos vigiando e atentos, a gente vai decepcionar. Mas há poder no nome de Jesus, para que nós possamos resistir no dia mau e estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, porque nós sabemos que é Ele que vence por nós e é Ele que vai na frente cuidando de tudo. E nós aprendemos que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Nada nesse século tem sido diferente do passado. Assim como Deus deu vitória no passado, assim também dará no presente. Vamos ver o que diz Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 9. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que é que diz a Bíblia Sagrada? O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Irmãos, no passado, os nossos irmãos sofreram aflições, sim ou não? Frustrações, decepções. Mas a Bíblia diz que nada é novo. Então, existe hoje crente que não pode, não aguenta, não suporta uma decepção, uma frustração, não suporta uma aflição. Irmãos, nós estamos nesse mundo lutando para chegar nos céus. Há uma luta constante, a guerra é todo dia entre a carne e o espírito, mas nós entendemos que a peleja não é nossa, mas como soldado de Cristo, você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. Não é porque ele é o grande general que vai na frente, que ele vai querer soldado desapercebidos. Não. Ele é o general, não é? Mas, daqui um exemplo, o pastor Val é o coronel, tem um comando, tem um batalhão na sua responsabilidade, mas ele vai sozinho só porque é ele que está armado na frente? Não, primeiro que a guarnição tem que olhar para ele, para ver se o líder está na postura, passando a confiança, fica todo mundo só esperando a voz de comando dele. Se ele disser ataque, todo mundo ataca. Recua, todo mundo recua. Não é assim? É ou não é? Aí, Jesus é o grande general, está na frente, cuidando de tudo. Tá. Mas se ele olhar para trás, ver você desapercebido, não sabe nem o que está fazendo. Rapaz, se atente, vigie, abre os olhos. Vai orar, vai vigiar, vai ler a Bíblia. Ei, rapaz, a gente está na guerra. Se ligue, fica atento. Está vindo seta de todo lado. Está vindo dados inflamáveis de todo lado. Se revista da coragem. A gente já está na guerra. Irmão, nós já estamos na guerra. Já estamos na guerra. Não dá tempo não de você estar... Não, é estar atento e vigiando, ligado, antenado. Se a linguagem de hoje agora, mais moderna, é você estar, não é? O negócio das redes sociais que diz que você está conectado. Como diz o evangelista Hermes, tem que estar ligado na fiação. Tem que estar ligado, irmão. Não dá tempo não, a gente está na guerra, a guerra já foi decretada. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Luta é luta. A guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu uma armadura infalível, impecável, que não tem capeta nesse mundo que venha nos vencer, porque Deus é grande, é poderoso, é Senhor dos céus e da terra, e é Ele quem peleja por nós. Precisamos estar, irmãos, preparados, porque no dia das aflições, nós temos a resposta, como Jó teve.
Jó conseguiu vencer as aflições na sua época, quando as pessoas queriam ouvir da sua boca murmurações. Jó disse: não, eu sei, eu estou entendendo tudo, eu sei o que é o mistério aqui. Vamos ver o que diz Jó. Jó 27, Jó capítulo 27, versículo 1 ao 5. Porque nós estamos aqui, irmãos, nós entendemos que, claro, a gente ouve, prega, que Deus é Deus de prosperidade, né? É Deus que faz você prosperar. Quem é que não quer viver bem? Quem é que não quer vestir bem? Quem é que não quer comer bem? Quem é que não quer andar bem? Quem é que não quer ter dinheiro sobrando? Todo mundo quer, irmão. E Deus faz isso, Ele faz. Mas nós não precisamos estar preocupados com isso, porque a Bíblia diz que quem busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas que acrescenta é Ele que faz prosperar, Ele que cuida, Ele que vela, Ele que faz surgir, Ele que faz abrir as portas, Ele que fecha a porta, mas a gente precisa estar pronto para quando vier o dia mau. Não sabemos o dia da manhã, quem sabe é Deus. Então a gente tem que estar pronto agora, revestido agora, para que tenhamos, não é, estrutura para vencer no dia mau. Veja aí o que diz Jó, capítulo 27, versículo de 1 ao 5. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Veja, eu pergunto, Jó estava ou não estava vivendo o tempo de aflição, irmão? Estava ou não estava? Tinha tudo para murmurar, tinha ou não tinha? Tinha. Mas enquanto os inimigos de Jó queriam que Jó abrisse a boca para murmurar, para reclamar, porque, irmãos, nós não fomos chamados, irmãos. Não foi para viver no mar de rosa, não. Bênção, ela vem a reboque. Bênção, ela vem de acordo com a vontade de Deus. Agora, as aflições deste mundo, ninguém está livre. Agora, se você estiver revestido dessa armadura, você vai estar com o capacete da salvação. Você vai estar com a sua mente protegida. Para quando vier as propostas para você abrir a boca e murmurar contra o seu Deus, você tem a resposta que Jó teve. Jó disse: os meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Percebam que os amigos de Jó perguntavam a Jó: rapaz, abra sua boca, rapaz, diga alguma coisa, tem coisa errada aí. Quem já viu, Jó, você enfrentar isso? Não, Jó, tem coisa errada. Irmãos, quem é aqui o crente que nunca passou um momento desse? Você tranquilo, de consciência tranquila, e as pessoas lhe dizem: rapaz, confessa, rapaz, não é possível. Tem coisa errada na sua vida, porque você passando por isso, rapaz, não, tem alguma coisa, não é possível. Não, porque quem é santo mesmo, crente de Jesus, não passa por isso. Precisa conhecer a verdade. Porque a gente está sujeito, sim, às aflições da vida. Mas a gente não vai abrir a nossa boca para murmurar. Nós não vamos abrir a nossa boca para falar nada para contrariar a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que quando o diabo falou com Deus, Deus disse: vai e toque. Mas não toque na vida dele, toque em tudo, mesmo na vida. O que o diabo queria era que Jó abrisse a boca para reclamar e se queixar e murmurar. Mas Jó disse: a minha boca eu não vou abrir para maldizer nada. Ainda mais diz no final do versículo: nunca darei razão a vocês. Eu não vou dar ousadia a vocês. É por isso que às vezes você passa a sua luta chorando, só você sabe. O povo lhe vê sorrindo, mas nem sabe o que você está enfrentando. Vê você sempre belo, bela, formosa, um rosto lindo, mas o brilho do Espírito é que lhe deixa bonito. Mas a prova está aí dentro e você sabe.
Mas não entrega os pontos, não. Não dê gosto, não. Não dê ousadia, não. É de cabeça erguida e de pose de vencedor. A gente precisa, porque ninguém aqui nunca passou pelo que já passou. Mas Jó nos deu uma lição. Jó disse: eu não vou abrir a boca para dizer nada. Não vou abrir a boca para estar reclamando de nada. Não vou dar essa ousadia a vocês. Porque o meu Deus, aleluia, eu jamais negarei. Ai, irmão, é difícil, é duro isso, viu? Só sabe o que está passando, o que está vivendo a prova. Eu digo direto. Essa frase eu não esqueço. Tocar sanfona de boca todo mundo toca, não é? Eu peguei a sanfona do evangelista Hermes, meu irmão. Pense no desmantelo. Você aperta aqui, aí tem um negócio aqui. Quando você abre para cá, que o ar não volta. Eita, é uma habilidade que a pessoa tem que ter. Mas todo mundo sabe muito bem. De boca, né? Pega o bichinho para cá. Todo mundo sabe dar opinião na prova que você está passando. Todo mundo sabe resolver seu problema. Todo mundo sabe qual é o caminho para você sair dessa. Vai viver o que ele está vivendo, o que ela está vivendo. Irmão, faça como Jó. Não dê gosto não. É assim, ó, de peito erguido. Só sabe Deus o que eu estou pensando, mas ó, é aqui. Ó. Dou gosto não. Você tem que ter postura de vencedor, porque é promessa de Deus. Irmão, tem gente que você nem acredita que está passando pela prova que está passando. Porque você não vê batendo pelas tabelas. Você não vê. Só vê na pose. Uma cara que parece que está bem de bolsa. Meu irmão, eu acho bonito isso. Acho fantástico. Eu acho fantástico o evangelista Eduardo. O povo olha para a gente assim e pensa: rapaz, está nadando na bênção. Sabe Deus. Mas você está aqui de peito erguido. Às vezes um tumulto aí em casa, às vezes um problema em casa, na empresa, no trabalho. Chegou no culto de cabeça quente. Mas você chega numa pose, passa alguém molhada no rosto. Ai, lá vem. Chega, vem posudo. Aí quando alguém diz: rapaz, você sabia que fulano está passando por isso? Não acredito não. Rapaz, não acredito não. Não, é porque o povo quer ver você arrasado, detonado. O povo quer ver você, meu irmão, fique sempre bonito aí com esse arranjo aí, nunca muda. Tá aí sempre bonito, amarelão, essas flores aí amarelas, desde que eu conheço elas. Mas tá aí, amarelinha, chega a estar viçosa, parece que tem a gente aguando ela, é ou não é? É ou não é, irmão? É assim, vida de crente. Nós temos a garantia que toda luta passa. A gente tem a garantia que tudo passa. Menos a palavra de Deus. Essa vai permanecer de pé. Use a armadura que Deus lhe ofereceu. Ele já ofereceu. Use. Tome posse. Se apodere dessa armadura. Foi ele que ele acha, ele sabe o que está fazendo. Ou você acha que ele ia deixar a gente nesse mundo aí ao léu? Não. Primeiro que quando ele partiu, o discípulo olhando para ele, o que é que está olhando? Fique preocupado não. Eu vou, mas vou pedir ao Pai que mande outro. Vai ficar só não. Ele vai vir e vai ficar convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que tem gente que vai mexer com você, subestimando você, pensando que você não tem dono.
Aí você também fica assim, Jesus, estou. Tá, Senhor, sabe. Eu vou cantar. Aí você canta, se alegra, Jesus renova. É ou não é? Só que não, o diabo, meu irmão, o diabo para topar em mim, para topar em você, ele tem que pedir ao dono da sua vida. Ele tem que pedir. Ele disse, ô Pedro! Aí Pedro, bravo do jeito que era, diga, Senhor, sabe quem esteve aqui? Ó. Aí Pedro disse, não, quem foi? Pedro tinha essa credibilidade. Eu queria, irmão, ter essa oportunidade. Jesus, ô Marcos, sabe quem esteve aqui hoje? Disse, não, Senhor, não sei não. Satanás. E o que ele queria? Se ir andar com a sua vida. E aí, Senhor? Deixei não. Derabashure becantarabassia. Deribicanarabashure becantarabashure bevacia. Ele é Senhor, é Ele que manda. O diabo tem que respeitar a sua casa, a sua família, a sua vida. Ele tem que passar por longe. Eu acho bonito isso aqui, irmão. E aí, Jesus? Deixei não. O diabo fica, vou pegar. Os anjos, venha. Irmão, ele não é doido não. O povo diz que quem tem cabeça, hein? Ele ainda tem, que a cabeça dele não foi esmagada. Ele ainda tem juízo. Ah, pastor, mas o diabo quer, ele quer, mas não pode. Porque se ele pudesse, nem eu nem você estava aqui hoje. Mas a Bíblia diz, o salmista está falando, o laço quebrou. Esteja revestido de toda a armadura. Use a armadura que Deus ofereceu. Tome posse. Pegue tudo completo. Pegue tudo se completa. Vocês já viram como é que o pelotão de choque fica no campo de futebol? É um capacete que tem um negocinho parecendo um negocinho assim mais que protege a nuca, né? Ele pega aqui, outro aqui, assim, protetor aqui, um amansador desse tamanho na mão, é gás de pimenta, é gás de não sei o quê, o homem é todo equipado, e ainda tem doido que parte para cima. Agora você imagine, se Jesus deixasse eu e você, sem essa armadura. Se com a armadura o diabo está querendo lhe tentar, imagine sem ela. É por isso que o versículo 18 diz, ore e vigie. Ore e vigie, porque a armadura só vai funcionar se souber usar. Senão, de nada adianta. Mas em nome de Jesus, vença essa aflição. Vença essa aflição em nome de Jesus, como venceu Jó. Jó disse, não vou lhe dar esse prazer, não vou dar razão, e eu não negarei o meu Senhor por nada. Quando somos atacados ou cobrados pela família em meio às aflições, uma frustração, de onde menos você espera, irmão, aí vem querendo lhe fazer uma cobrança, lhe jogar na cara uma coisa. Meu Deus, a mulher de Jó chega para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morra. Jó diz, rapaz, você que me conhece, rapaz. É ou não é uma frustração, irmão? Diga aí. A pessoa que estava ali lado a lado, conhece a sua história, a sua comunhão, a intimidade que você tem com Deus, e na hora do aperto, ela diz, rapaz, amaldiçoe seu Deus e morra.
Mas só que Jó disse, rapaz, eu não julgo muito essa mulher não, porque a prova que ela estava passando, porque, irmão, Deus vai dar, veja bem, primeiro você tem que entender uma coisa, de quem era a prova? Era de Jó ou da mulher? Era de quem? De Jó. Com quem foi? Qual foi o nome que foi cogitado no céu? Foi de Jó ou da mulher? Qual era o propósito de Deus? Provar a Jó para Satanás ou provar a mulher de Jó para Satanás? Aí Jó, que estava na jogada, era ele que estava na situação, o protagonista da história era ele. Deus estava apostando, era na vida dele. Aí quando a mulher de Jó disse, rapaz, amaldiçoe seu Deus. Tem gente que diz, rapaz, essa mulher de Jó era desviada. Ah, é? Não é porque não era você. Perder 10 filhos assim, de uma vez só. Hein? Se perder um já é difícil, e perder 10 de uma vez só. Hã? E perder tudo. Ver o marido que orava pelo filho todo dia, ela se acabando. É fácil julgar, né? A vida dos outros. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que quem estava na prova era Jó. A Jó disse, mulher, tu fala como uma louca, mulher. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Não é lindo isso aqui, irmão? É ou não é? Aí Jó só disse isso, mesmo na frustração, mesmo com essa decepção, mas Jó provou para nós que ele tinha a armadura de Deus. Jó sabia que Deus era na vida dele. E às vezes, irmãos, tem pessoas que querem ver você fracassar, quer ver você frustrado, mas não, se não deu certo, diga como Jó disse, Deus deu, Deus tomou, se não deu foi porque Deus não permitiu, se não aconteceu foi porque Deus não quis, diga isso, porque quem quer ver você cabeça baixa, vai dizer, rapaz, eu pensei que eu ia destruir, mas não consegui. Porque quando o diabo estava agora, pronto, já matei os filhos, acabou tudo que tinha, agora a mulher está dizendo isso, aí Jó, meu irmão, quem sabe olha para a mulher assim e diz, mulher, tu está falando como uma louca, faça isso não. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só entende quem está na prova. Só entende o que está vivenciando. Aqueles que estão revestidos da armadura. Porque quem está de fora, irmãos, ainda por conta do zelo, do cuidado. Lembra daquela história, né? Quem aqui já teve a oportunidade de criar bicho no quintal, sabe. Às vezes a gente quer proteger, o cuidado que a gente quer. Mas a gente não entende que o Deus sabe o que está fazendo. Às vezes a gente quer proteger, por exemplo, né, que uma galinha choca, quando ela bota os pintinhos, né? Ela fica com os pintinhos tudo atrás dela, né? E aí, às vezes, parece que ela um chute no bichinho, o bichinho sai bolando. Aí você vai botar a mão para pegar o bichinho. Vá. Você vê a galinha se inchar assim. Meta a mão. É a mesma coisa, irmão. Se a sua vida está na mão de Deus, se Deus está no controle, deixa Ele dar um petelecozinho, você bola, chora, você vai para o outro lado, grita, mas Ele diz, não se meta não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu quero chegar. Ei, irmão, Deus é grande, é poderoso e a nossa vida está na mão dEle. Use a armadura que Deus lhe deu e você vai vencer todas as lutas, todas as provas, todas as frustrações, todas as decepções, porque maior é o Deus que você serve. Eu não vou mais longe não, porque já vai dar 9 horas, mas eu quero que você saia daqui em nome de Jesus, dizendo, Deus, eu quero me revestir dessa armadura para que eu possa vencer no dia mal. Ei, se prepare, porque o dia mal vem. Ô pastor, não me diga que eu ainda vou passar por uma pior do que essa. Eu não sei nem o que é que você está passando. Mas se você já está dizendo que vai passar, é porque você já está suportando
porque você já está revestida de toda a armadura de Deus. Então tome posse dessa palavra, irmão. Se revista da armadura de Deus, porque quando os dias maus vierem, você está pronto para vencer, e Deus é quem vai pelejar por nós, e você vai sair de cabeça erguida dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. A sua casa pertence ao Senhor, a sua família pertence ao Senhor, o lar que você tem foi Deus que lhe deu, o trabalho que Deus lhe deu é Ele que vai guardar. Então adore, exalte, glorifique a Ele, porque nessa vida tudo passa. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa sair daqui nessa noite ainda conservando a armadura que Deus lhe deu, para que você possa vencer no dia mau.